Olá, meus amigos, eu sou Igor Abrantes e estamos aqui em mais um Ponto a Ponto. Hoje contando com a presença do nosso amigo Francisco de Assis. Oi? Hoje contando com a presença do nosso amigo Francisco de Assis, integrante da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho a respeito de mediunidade. Na verdade, vigilância dentro da mediunidade, né, Francisco? Para começar o nosso bate-papo de hoje, a gente pergunta qual seria o perfil esperado para que alguém integre um grupo mediúnico, Assis? Primeiramente, que essa pessoa ela tenha as bases ou os fundamentos da doutrina espírita. Kardec nos diz assim: antes de você tornar alguém espírita, torne-o espiritualista. A prática da mediunidade, ela requisita uma sintonia entre os princípios doutrinários e a vivência dessa própria mediunidade. Então, um perfil adequado, ele sem dúvida está centrado no estudo teórico da doutrina, como recomenda Allan Kardec, associando com outros critérios que a gente vai observar. Ou seja, essa pessoa ela tem que estar integrada primeiro na casa espírita. Então essa pessoa não é alguém estranho à casa, é alguém que já tem uma integração naquela casa, uma vivência naquela casa, passa a participar dos estudos da mediunidade depois que ela tem uma base doutrinária compatível com os princípios da doutrina espírita. Então isso aí é muito importante para que nós tenhamos espíritas médiuns. Eu acredito que um dos problemas que nós enfrentamos ainda em nossas casas é que muitas pessoas elas chegam com uma eclosão mediúnica e tem realmente aspectos mediúnicos a serem trabalhados, mas elas precisariam de um encaminhamento mais seguro a nível do que é o espiritismo, quais são os objetivos da doutrina, quais são as necessidades que ela deve ter em termos de conhecimento de si mesmo, reforma íntima, conduta espírita. Então, um perfil de uma pessoa que possa ter uma sintonia, uma ligação com o pensamento espírita. Porque não basta ser só médium, médium de modo geral todos nós somos, mas um médium que se oriente pelos princípios do espiritismo. Aí isso dá uma segurança, tanto a ele mesmo, quanto à própria casa espírita na qual ele está inserido. É porque as pessoas às vezes imaginam que a prática mediúnica ela seria o pilar de sustentação da casa espírita, né? E aí acha que fazer parte daquela reunião mediúnica já é o seu maior papel dentro daquela casa. Então, pelo que você está mostrando aí, na verdade seria uma atribuição a mais daquele espírita, não é isso? Vamos dizer, Igor, o seguinte, que a mediunidade é uma das atividades básicas da casa espírita. Desde 1980, o movimento espírita brasileiro aprovou um documento chamado Orientação ao Centro Espírita, onde lá está definido quais são as atividades básicas de uma casa espírita: a difusão doutrinária, o estudo sistematizado, a evangelização da criança e do jovem, o atendimento espiritual e o estudo e a prática da mediunidade. Então, vamos dizer, a especificidade mediúnica é uma atividade dentro do todo da casa espírita. Agora tem que ter uma fundamentação espírita. Daí nós temos o quê? O conhecimento do Livro dos Espíritos, em primeiríssima mão, não é? Porque como tratar com os espíritos sem conhecê-los? Do Livro dos Espíritos, você tem necessariamente, obrigatoriamente, que ir para o estudo do Livro dos Médiuns, que é o maior laboratório de pesquisa mediúnica concretizado nos estudos de Allan Kardec. Ele pesquisou os fenômenos, sistematizou os fenômenos, e tudo isso tem um suporte, né, teórico e metodológico muito significativo. Então, o candidato aos estudos da mediunidade, ele precisa realmente ter toda essa base. E aí o nosso papel como coordenadores de grupos ou dirigentes de casas espíritas, de saber fazer esse encaminhamento, né, com segurança. E aí, então, eu passo para a próxima pergunta, Assis.
que seria lhe perguntar quais são os atributos levados em consideração pela espiritualidade para selecionar qual casa espírita está mais apta à prática de assistência espiritual. Nós sabemos através das obras, por exemplo, de André Luiz, né? Especialmente o livro Os Mensageiros, ele mostra que no mundo espiritual existem os chamados centros de formação, onde espíritos que se preparam para exercer tarefas no campo da mediunidade. Então a mediunidade ela não surge assim por acaso, ela surge em função de compromissos que nós assumimos, né? Até antes da reencarnação. E aí nós temos todo um preparo a nível, por exemplo, do perispírito, do médium, que é o corpo fluídico. Tem uma série de preparações no mundo espiritual, de tal forma que quando reencarnado, há uma eclosão dessa faculdade mediúnica, isso tem uma programação a ser cumprida. Então os critérios são o critério do compromisso assumido previamente no mundo espiritual. Geralmente nós estamos reencarnados, a gente geralmente não lembra, né? Esquece isso aí, né? Então tem o compromisso com a mediunidade, o compromisso com a própria iluminação interior, porque a mediunidade é um instrumento de melhoramento do espírito, né? Então através da mediunidade você vai evoluindo também espiritualmente, na vivência do bem, na prática da caridade. Então é muito importante a gente perceber que há critérios sim no mundo espiritual. Agora nós que estamos numa casa espírita, é uma casa juridicamente constituída, ela tem uma organização, não é, administrativa, ela tem estatuto, ela tem toda uma base legal de funcionamento, né? Então a gente tem que observar a casa espírita no contexto da sociedade, mas observar qual é o programa daquela casa, qual é a missão daquela casa, o comprometimento daquela casa, primeiro com os princípios espíritas, o desenvolvimento das suas atividades básicas, o acolhimento às pessoas, os encaminhamentos para o atendimento fraterno, para o estudo sistematizado, para os estudos da mediunidade, para que a partir daí pessoas que estudam, elas possam ir sendo selecionadas cuidadosamente para integrar grupos mediúnicos naquela casa. Então nós temos realmente, se nós temos aqui encarnados nas nossas casas os critérios mínimos necessários que Kardec propõe, o estudo da teoria antes de você entrar numa prática mediúnica. É o conhecimento prévio da teoria. Precisa ter método para que você saiba o que é que você está fazendo. Isso aí somente se você tiver uma organização com dirigentes capacitados, que conheçam a doutrina e saibam, por exemplo, como foi que Allan Kardec trabalhou, como foi que ele se relacionou com o mundo espiritual, como era que Allan Kardec conduzia uma reunião mediúnica, como é que ele dialogava com os espíritos. A primeira conclusão de Kardec foi que os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens que aqui viveram, os espíritos não eram iguais. Ou seja, não tinham o mesmo nível de moralidade, não tinham o mesmo nível de conhecimentos. E Kardec disse que isso para ele foi extraordinário, porque ele chegou à conclusão que cada espírito só falava sobre aquilo que ele sabia. Então isso já o preservou, ele diz, de entrar por um terreno perigoso, de achar que qualquer espírito responde tudo, que todos os espíritos são confiáveis. Daí ele lá no livro dos Espíritos, ele propôs questões dentro do título que ele chamou Escala Espírita, onde ele vai classificar ordens e subordens dos espíritos em 3 grandes níveis: os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. Ali tem um verdadeiro tratado das características que envolvem os espíritos, as condições do espírito. Então isso é muito importante para a gente ter elementos de acompanhamento, de respaldo naquilo que a gente está fazendo. Porque aquela escala que ele chama escala espírita, que classifica os espíritas, nós aplicamos anualmente.
Porque nós somos espíritos também, encarnados, né? Cada um com a sua individualidade. Então vamos dizer que o perfil tem a ver muito também com a escala, viu? Espírita, que Kardec muito bem construiu com as perguntas que fez, os espíritos responderam. Mas mediunidade é um assunto extremamente sério e também muito complexo. Antes de tornar alguém espírita, diz Kardec, no livro dos Médiuns, torne-a espiritualista. Se a pessoa não crê na existência de Deus, na existência da alma, tem que ter tempo para que ela amadureça, para que ela se perceba, para que ela seja estimulada ao estudo da doutrina. Então é muito complexo. Então aí a gente já encaminha para a próxima pergunta, onde eu te questiono. E aquele grupo bem harmonizado de estudo mediúnico, como é que ele trata das mistificações? Ele deve tratar as mistificações fazendo referência ao que eu lhe disse, a própria escala espírita, entendendo que nós lidamos com espíritos de condições variadas. Quando acontece a mistificação, é um espírito mal intencionado. Nós temos assim a crença de que os médiuns idôneos, os médiuns sérios, eles não mistificam. A mistificação, ela procede dos espíritos enganadores. Então é preciso realmente tratar com muito cuidado, muito critério. Os dirigentes e os próprios médiuns têm que se observar, têm que ter avaliação daquela reunião, têm que observar aquilo que é dito, porque se as mensagens são mais de cunho moral, essas são mais tranquilas, porque o Espírito fala sobre amor, caridade, perdão. Agora, na hora em que uma entidade ela começa a trazer informações do mundo espiritual, ela começa a criar um sistema em torno de algumas ideias, então mostra que é preciso cuidado, não é? Então, teria o quê? Primeiro você tem que identificar o problema. Tem espíritos naquela reunião que eles estão, né, ou se introduzindo naquele grupo. Então o grupo tem que ter critério. Para isso tem que ter estudo, tem que ter reflexão, tem que ter avaliação da reunião e os próprios médiuns também se estudarem. Por exemplo, o espírito pode dizer alguma coisa pela escrita, pela palavra, e o próprio médium, quando ele está mais preparado, ele distingue aquilo. Ele diz, olha, ele falou tal coisa, mas eu não senti, a vibração dele não é essa. O espírito colocou tal coisa. Então, a percepção do médium, a condição mediúnica dele, se ele estiver numa sintonia, vamos dizer, uma afinidade com espíritos melhores, aquela comunicação que foi obtida, ela passa a ter uma... Ele percebe não só linguagem, porque às vezes tem espíritos mistificadores que usam linguagem assim, muito sofisticada, aquela coisa toda. Há linguagens bem rebuscadas, né? A linguagem é um critério, mas tem como é que você sente a entidade, que fluidos o espírito está projetando, você sente. O espírito disse uma coisa, falou sobre o amor, mas você passa mal na reunião como médico. O que é isso? Então tem uma coisa aí que não está. Esses são os critérios que a gente vai observando, né, para ir identificando. É questão de linguagem, vendo situações, propor uma questão chave para o espírito responder. Né? Então você vai vendo, né? Mas isso aí é o critério kardeciano, viu? Tem que ser bem conhecido. Com certeza. Assis, então assim, abrindo um parêntese um pouquinho aí, eu lhe pergunto. A gente sabe que semelhante atrai semelhante, né? De acordo com as nossas semelhanças vibracionais, a gente atrai aqueles mais aptos à prática do bem ou à prática do mal, né? E aí, muitas e muitas vezes, a gente sabe também da influência do médium na comunicação. Sim. Não é? Então, como um médium que não tem tanta vivência mediúnica, que não tem tanto estudo, conseguir identificar se aquele pensamento é seu ou do espírito? É muito difícil, por isso ele tem que passar por um processo de formação, de educação da mediunidade,
para poder, etapa por etapa, ele, por exemplo, identificar os pensamentos, se são deles, se não são, os fluidos dos espíritos, perceber quando um espírito se aproxima, o que ele sente, estabelecer um contato com o espírito através do diálogo mental, sentir o envolvimento da entidade, até chegar num processo de manifestação. Então é necessário realmente toda uma metodologia do desenvolvimento de uma reunião de estudo e educação da mediunidade, porque ainda não seria uma reunião mediúnica propriamente dita, não é? Mas é necessário uma educação mediúnica. Precisa, porque o problema e a educação mediúnica, ela vai permear todo o processo. Então não basta só estudar os fundamentos da doutrina, é preciso trabalhar muito a questão da educação mediúnica nas sessões mediúnicas. Isso aí é uma coisa e o que é que seria importante. Exatamente isso, Assis? O que é que seria essa educação dentro da sessão mediúnica? Aprender a se conhecer primeiro. Você tem que ter um processo de autoconhecimento para você identificar o que é seu ou não. Quais são as minhas emoções? Quais são os meus sentimentos? Quais são os meus pensamentos? Como foi a minha semana? Tenho que distinguir isso aí. Eu tenho que... André Luiz, na obra Nos Domínios da Mediunidade, quando ele indagou um espírito orientador, ele disse, há uma dificuldade em se distinguir aquilo que nos é próprio daquilo que vem dos espíritos. Como seria isso? E o mentor espiritual disse, somente se a pessoa se habituar ao hábito de discernir, no sentido de meditar, você medita, porque no dia a dia nós vibramos numa certa frequência vibratória. Então, se você não tem o hábito de estudo, de meditação, reflexão, né, do cultivo da leitura, essa coisa toda, no nosso dia a dia fica muito difícil você discernir. Mas se você vai construindo isso aí, você começa a identificar num momento X, por exemplo, numa reunião mediúnica, aquilo que é seu pensamento e aquilo que não é seu. Mas se você não tiver toda essa condição, é difícil realmente você distinguir, né? Precisa também uma metodização. Estudar, leituras significativas, fazer reflexões. Ele diz que isso vai criando uma condição de discernimento, para você distinguir aquilo que lhe é próprio daquilo que chega na sua cabeça. Então, num processo mediúnico, numa reunião propriamente dita, a gente caracteriza uma psicografia pela espontaneidade dela. Você está ali, seguindo o que Kardec orienta no capítulo 17 do livro dos médiuns, Formação dos Médiuns. Você toma o lápis ali, naquela hora que vamos iniciar o processo de psicografia. Você não está pensando absolutamente, está orando, meditando, vamos iniciar. Você não está pensando no tema. De repente lhe surge um tema completo. Você registra aquilo, vamos dizer, uma faculdade inspirativa. Sem contar a questão de mensagens diferenciadas no mesmo Pois reunião. Tem tudo isso, né? Tem mensagens totalmente diferenciadas, inclusive do que eu estava pensando ou você sobre aquilo. E principalmente do seu domínio de conteúdo. Também tem não isso. É isso? Às vezes você recebe uma mensagem que você não entende nada daquilo dali. Está alheio àquilo. Alheio, né? Então isso caracteriza o quê? Uma autenticidade daquela faculdade mediúnica. Então, algo que espontaneamente não estava pensando nada, que de repente configurou. Isso acontece na psicografia, isso acontece na psicofonia ou mediunidade falante. O que caracteriza Kardec diz, uma faculdade é a espontaneidade dela. E aí a gente pode dizer que a assiduidade ao trabalho mediúnico é determinante nessa prática? É essencial, porque se você cria, por exemplo, os espíritos frequentam a reunião, Kardec até diz que tem espíritos que são habitualmente frequentadores de sessões mediúnicas, são aqueles espíritos que integram aquela instituição no plano espiritual, têm ligações, então eles têm uma regularidade, né?
E então eles vão investir realmente naqueles médiuns que têm assiduidade, pontualidade, compromisso, determinação. Então o médium que vem hoje, passa 30, 60, 90 dias sem aparecer, a gente chama esse médium de médio borboleta. A borboleteando, quer dizer. Então, por isso que ele tem que estudar a doutrina, saber o caráter sério da mediunidade. Mediunidade não é brincadeira, não é improvisação, exige uma continuidade. Como é que ele vai progredir nessas faculdades mediúnicas se não existe uma regularidade? Então, a assiduidade, a pontualidade, a visão do compromisso da mediunidade, isso aí é essencial para qualquer médium. E além da assiduidade, o que é que a gente pode dizer que é primordial para a harmonização daquele grupo? A conduta moral de cada integrante, a vida que a gente tem aqui fora. Porque dentro da casa espírita a gente está cercado por aquela proteção espiritual, tem um clima vibratório específico, mas a gente tem que se cuidar da gente. No dia a dia. No dia a dia é a parte mais significativa, porque eu tenho que cuidar da minha conduta moral, dos meus pensamentos, dos meus valores, da minha vida familiar, do meu ambiente de trabalho profissional. Então a coisa é muito séria por isso. E não se improvisa estados receptivos no campo da mediunidade. Não tem aquela coisa assim, hoje é sessão mediúnica, hoje é como se fosse. Não, é um dia, claro, que você tem que se resguardar mais em termos de meditar, para poder aí conseguir estabelecer um contato com o mundo espiritual de forma cuidadosa, criteriosa, mas a preparação nossa é permanente para poder ter êxito no desempenho de um compromisso, vista a mediunidade como um compromisso espiritual, contribuindo para a evolução primeiro do médium, porque a mediunidade é uma oportunidade de crescimento interior. E aí, você falou já em relação a isso, mas eu queria frisar um pouquinho mais, Assis. Você acabou de falar em relação ao dia da reunião mediúnica. Sim. Né? Que a gente não precisa ser vigilante unicamente naquele dia, mas todos os dias da nossa vida. Né? Mas eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, que ela diz que no dia da reunião mediúnica, parece que o orar e vigiar tem que ser intensificado assim, exponencialmente. Né? Porque parece que tudo acontece para que ela saia da vibração, para que atrapalhe o desenrolar do seu dia. Isso acontece, realmente, é uma prova de fogo que todo médium enfrenta, né? Porque como nós estamos numa atividade de iluminação espiritual, de crescimento íntimo, né? Então são atividades de nível espiritual e claro que nós contamos também com as nossas imperfeições, que é o maior inimigo do médium, é a sua imperfeição moral. Tem os espíritos infelizes com os quais a gente sintoniza, porque quem atrai o espírito mesmo somos nós. É aquela do semelhante atrair semelhante. Os espíritos são assim, vocês é quem atrai os espíritos, pela semelhança, pela afinidade. Então tem isso que é muito... As nossas tendências. Então nós temos que trabalhar muito as nossas tendências, os nossos valores, as nossas imperfeições. É um programa de iluminação com o Cristo. Isso, porque muitas vezes a gente utiliza da obsessão espiritual como um álibi para justificar a nossa falta. Pois é. Quando na verdade ela apenas potencializa aquilo que a gente já tem. Isso mesmo. Então, como você bem coloca, o semelhante atrai o semelhante, quer dizer, nós vibramos numa faixa vibratória deficiente. Abrindo espaço com as nossas condições morais deficitárias. E aí a gente vai estabelecendo essas relações que geralmente são danosas, são perniciosas, são viciosas. E é isso aí. Então o maior inimigo do médium é ele mesmo, são as suas imperfeições. Daí quando perguntaram a Emmanuel sobre qual é a maior necessidade do médium, Emmanuel disse: a sua evangelização. É preciso trazer os ensinos de Jesus para a nossa vida, no dia a dia. Nossa vida. Então, antes de qualquer coisa, vejo que os programas de educação mediúnica devem contemplar, tipo um tema transversal, que atravessa todo o programa, conhecimento de si mesmo, reforma íntima,
educar-se espiritualmente, se renovar a cada dia, praticar o bem. Então são critérios de evolução. Às vezes o médium fica muito na superficialidade, ele quer mais assim, sentir alguma coisa. O médium diz, eu estou todo arrepiado. Isso é a coisa mais externa. A mediunidade mesmo, ela é profunda, ela requisita uma qualidade. Então você vê a pessoa com estou me arrepiando, eu estou sentindo. Isso aí é a casca da amêndoa, como Kardec disse. Não é a amêndoa mesmo, não é aquilo profundo. É uma sensibilidade que pode ser um indício de uma mediunidade que poderá ser bem trabalhada, bem orientada, mas é necessário cuidar muito da nossa evangelização, da nossa melhoria, qualificar a nossa vida com Cristo. Porque muitas pessoas vêm à casa espírita, muitas até estudam a doutrina, mas diante da nossa necessidade de melhoria, de vigilância constante, de esforço, a pessoa não deseja isso, né? Porque quando Emmanuel disse a Chico, você tem um compromisso a desenvolver na mediunidade, mas eu vou lhe dizer o que é que você precisa. Aí Chico disse, não, Emmanuel, olha, você precisa de 3 coisas. Disciplina e disciplina. Então, se a gente não tiver essa disciplina no sentido, não é uma coisa externa, forçando aquela coisa externa, mas é uma conquista. Nós estamos num programa de espiritualidade superior. Mediunidade é instrumento de evolução. O espírito Aniceto, na obra Os Mensageiros, de André Luiz, ele diz assim, boa concentração exige uma vida reta. Concentrar. Quando a gente está na sessão mediúnica, geralmente nós, como dirigentes, os médiuns, meus irmãos, vamos nos concentrar em Jesus. Mas se a gente não tiver isso no dia a dia, se nossa aspiração não é essa, a gente começa a pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, Aniceto, ele diz, concentrar é ter vida reta, hábitos saudáveis, atitudes dignas, ser uma pessoa de bem, uma pessoa que busca fazer o bem sempre. Então, esse é o caminho seguro. Não é fenômeno por fenômeno mediúnico, mas um fenômeno que vai ser trabalhado em cima de quê? Dos princípios. Porque os princípios espíritas, Kardec mostrou muito bem isso na obra A Gênese, que está completando, né? É o ano dos 150 anos da Gênese. Ele mostra que todos os princípios espíritas, e na especificidade da mediunidade, esses princípios, eles não surgiram a partir de uma teoria. Eles surgem a partir do fenômeno mediúnico estudado, pesquisado, investigado. A partir daquele ali é que surgiu uma teoria para explicar. Então essas coisas todas. Então Kardec recomenda que antes de entrar numa prática mediúnica, primeiro a gente estuda a teoria, porque ele foi o pesquisador, ele tinha que começar pelo fenômeno. Mas depois que ele concluiu aquilo, no livro dos médiuns, ele diz, o caminho para quem está começando é iniciar pela teoria. E a teoria que ele recomenda é o quê? As obras básicas. Começar pelas obras básicas. Para chegar ao entendimento do que é a mediunidade. Isso é muito importante para nós. E aí eu lhe pergunto, um grupo de estudo mediúnico bem harmonizado, ele está imune à obsessão? Não, porque todos nós ainda portamos muitas debilidades espirituais e morais. Kardec perguntou aos espíritos isso, se nós poderíamos encontrar um médium perfeito. E os espíritos disseram, perfeito, na Terra? Não existe isso não, né? No máximo você pode dizer um bom médium, e já é muita coisa. O melhor médium é aquele que seja menos enganado. Certa feita perguntaram a Chico Xavier, Chico, você já foi enganado por algum espírito? Muitas vezes. Se aí, Chico foi. Chico, com aquela qualidade, a gente fica imaginando, nós iniciantes, no estudo da mediunidade, na prática mediúnica. Então, da mesma forma que tem pessoas que são lesadas, né, tem pessoas tão boa vontade que são lesadas por pessoas indignas, a mesma coisa acontece no campo da mediunidade.
Por isso que é importante que um grupo mediúnico ele se conheça, ele se estime, haja confiança naquele grupo, haja solidariedade, entendimento, que as pessoas realmente sejam amigas. Elas compartilhem, né, um processo de convivência para se ajudarem. Porque o médium, ele sente, tem períodos que você se sente mais assediado também, sente perturbação. Então a gente tem que ter aquela sinceridade, dizer, meus irmãos, eu não estou me sentindo bem, eu tenho passado uma semana tão difícil, tem me surgido pensamentos difíceis, dolorosos, me ajudem, vamos orar, orem por mim aqui no grupo mediúnico, a gente tem que dizer. Eu sou membro do grupo, mas eu peço oração por mim, todos vão orar, todos vão vibrar, eu tomo passe também, tem que tomar passe. Isso não é egoísmo. Não, isso aí é uma necessidade de cuidar de si, de se melhorar, dizer, olha, eu estou aqui numa situação difícil, porque o médium sério, responsável, ele sofre muito assédio de espíritos avessos à doutrina espírita e ao evangelho. Então, quando o médium é desprevenido, é aquele médium que vai fazendo do jeito que quer e que não tem compromisso nem com a doutrina, nem com a sua evolução espiritual, isso não perturba ninguém não, porque ele já está em sintonia, a afinidade dele é com espíritos do nível dele, então não tem problema não, o médium não sente dor de cabeça, espírito nenhum empurra o médium para isso, para aquilo, porque ele já está no contexto. Mas quando o médium deseja se melhorar, deseja se renovar mesmo, aí começa, a pressão começa só a partir daí. E assim, muitas vezes a gente tem aquele nosso colega, aquele nosso amigo que faz parte da sessão mediúnica, da reunião mediúnica, melhor dizendo, que nós admiramos muito, que aos nossos olhos é uma pessoa de uma conduta ilibada, é um ser humano íntegro, honesto, digno, né? E aí, de repente, em uma reunião mediúnica, o espírito que acompanha aquele cidadão começa a apontar as suas faltas, que a gente nunca imaginou que existia. E aí? Como proceder? Como proceder com isso? Primeiro, o médium que transmite essa comunicação, ele tem que ser muito ético, muito cuidadoso. Vem uma situação dessa, vem uma mensagem nesse nível, ele tem que ter muito cuidado, muita reserva. Porque sabendo que espíritos bons jamais fariam isso. O espírito bom, ele conhece a gente, ele sabe dos limites, das imperfeições morais, das quedas, sabe tudo. Ele vem numa reunião e ele diz, meus irmãos, nós precisamos melhorar. A gente precisa cuidar da moral, a gente precisa... Então ele dá orientações de caráter geral para que todos se elevem. Espírito sério de responsabilidade, ele jamais chega numa reunião para dizer, você... Apontando. Chega não. Agora, os espíritos levianos, os espíritos realmente infelicitados, eles aproveitam. Então, esse médium, ele tem que ter muito cuidado para ele também não ser instrumento, sabe, de entidades que gerem uma situação desconfortável nesse sentido, de estar apontando. Tem que caminhar nesse nível, de que todos têm que melhorar, e etc. Porque quando surgem também essas questões, assim, de um espírito ou outro, o médium é responsável pela comunicação que ele transmite, tem que ter muito cuidado sobre isso. Porque Jesus diz o quê? Não julgueis para não seres julgados, não é? Atire a primeira pedra quem estiver sem erro, né? Então a gente tem que ter esses cuidados, saber que mesmo um médium assim que a gente diz é um homem de bem, uma pessoa, mas os espíritos disseram a Kardec, mas ele tem uma pontinha ali de vaidade, tem orgulho, tem uma imperfeição moral, ele tem uma fragilidade em alguma área da sua personalidade, que para o grupo aqui não é evidenciado, mas para os espíritos é. E principalmente aqueles espíritos que não desejam que o médium evolua, ou que estão vinculados a ele já do passado. Então fica muito complicado, mas a gente não pode canalizar, digamos assim, a reunião mediúnica para esses detalhes. A questão é, todo membro do grupo tem que se melhorar, tem que se aperfeiçoar. Voltar o pensamento do grupo para o atendimento aos espíritos sofredores. Consolar, esclarecer, ajudar.
melhorar o próprio médium, o grupo. E ter os cuidados. Agora, quando o médium tem essa vaidade, ou o dirigente, que a gente tem conta, o dirigente vaidoso, né? Também tem isso, orgulhoso, se julga que é o doutrinador. Acontece. De alguns que os mentores permitem. Aí tem isso. Que o Espírito diz, quem é você? No dia a dia, na sua casa, você é um déspota. Você está aqui falando de amor, caridade. Vá cuidar da sua vida. Pode acontecer, viu? Eu já vi isso aí. Mas não é da rotina do grupo, não. É quando assim, quando a gente está muito envaidecido, muito com aquela pretensão a uma superioridade, que é uma coisa ainda muito externa, não é conquista ainda. Quem trata muito bem disso daí é Hermínio Miranda em Diálogo com as Sombras, né? Sim. Ele fala exatamente uma situação assim. Hermínio teve uma vivência riquíssima, né? No campo da fenomenologia espírita. Isso. Então, de fato, ele traz uma rica contribuição, mas é um terreno, como Kardec diz, o maior escolho, digamos assim, da mediunidade é a obsessão. E a segunda questão é a identificação dos espíritos. E ter o cuidado de não querer procurar aquilo que não é o objetivo. O fim essencial do espiritismo é a nossa melhoria espiritual, o bem, a renovação íntima. Então essas questões têm que ser muito cuidadas, refletidas, amadurecidas. Isso exige tempo, isso exige leitura, isso exige a vivência, que é uma conquista. Para a gente finalizar o nosso papo, Assis, por mim a gente passava o dia falando que é um assunto bem vasto e tem muita coisa a ser abordada. Tem muita coisa, né? Mas como nosso programa é um programa eminentemente educativo, né? Para tirar dúvidas dos nossos espectadores, as nossas também, muitas vezes, eu te pergunto, um médium, ele pode desenvolver a sua atividade em mais de um centro espírita? Que pode. Agora é preciso um critério, né? E muito cuidadoso, porque quando você está em duas casas espíritas, mesmo sendo doutrina espírita, ter boas orientações, mas existem particularidades que envolvem cada casa. Cada grupo mediúnico tem as suas especificidades, então muitas vezes pode haver uma dissonância, né? Até de uma prática de uma casa, de uma prática de uma outra casa, porque o que se busca não é a uniformização das práticas mediúnicas, é um processo de união, de unificação, respaldado pelos princípios da doutrina espírita, mas tem as especificidades. Então, o ideal é que na área mediúnica, principalmente o médium falante ou psicofônico, ele fique só numa casa. Aí eu lhe pergunto, por que principalmente o psicofônico? Porque, de fato, é aquele médium que ele vai transmitir comunicações muito específicas através da sua mediunidade falante. Então você tem que ter cuidados ali envolvendo por exemplo, a equipe de sustentação naquela reunião, como é que ele se relaciona com aqueles médicos. Um médico vai para uma casa, aí vai para uma casa, vai para outra. Ele não tem laços naquela casa. Então, antecipando isso, primeiro, essa pessoa deveria se integrar de fato numa casa espírita. Ela deveria ser trabalhador dessa casa espírita e não só da mediunidade. Aquele médium que só vai para a reunião no dia da sessão, isso é um médium que a gente fica sem muita condição de sustentar muito tempo essa situação, viu? Então é preciso que esse médium, ele se defina, escolha uma casa, defina-se e realmente permaneça naquela casa, para que ele possa progredir nas suas atividades. Se ele sai para uma casa, vai para uma, vai para outra, ele não cria laços afetivos. E tem 3 coisas que são essenciais na casa espírita. Confiança. Você só pode adquirir confiança no médium quando você conhece ele. Você tem que ter conhecimento daquele médium. Solidariedade com os problemas, com as dificuldades. A certeza de chegar ao entendimento com base no Evangelho. Logo, é preciso ter um certo cuidado. Quando você é um palestrante, você atende vários centros espíritas, né? Um dialogador de espírito pode acontecer até de 2 casas, dependendo, né?
Mas eu vejo que na especificidade muito dos médiuns mesmo, os chamados médiuns psicofônicos, eles devem se restringir mesmo a um grupo mediúnico. Até no livro Desobsessão, André Luiz ele diz assim, não deve participar de 2 reuniões mediúnicas assim, simultâneas, né? Pode acontecer que ele participa de uma casa e de outra, mas o ideal é que você eleja um local onde você desenvolva o seu trabalho. Aí eu ampliaria, não só o psicofônico, mas os outros de modo geral, né? Seria muito importante que definisse. Porque quando você está em vários lugares ao mesmo tempo, você fica muito pulverizado. E aí na atividade mediúnica você tem que ter um grupo de sustentação, um grupo de lhe apoio. Mediunidade é luta, sacrifício, esforço. Os médiuns passam por muitas provas difíceis. E a gente não pode estar confiando nossos problemas assim a um a outro, né? A gente tem que ter aquela equipe que a gente possa abrir o coração e dizer, como eu disse para você, olha, eu não estou passando bem não, eu estou me sentindo perturbado, eu estou com uma semana muito difícil, orem por mim agora aqui. Hoje eu não estou em condição de receber comunicações não, eu estou aqui para ser assistido. Tomar paz, se fortalecer. Então não é obrigado toda hora você o médico da passividade, ele tem que ver as condições dele, até que ponto ele está em condição. Assis, é isso, Igor. Eu só tenho aquele satisfação muito grande conhecer vocês, viu? O grande prazer foi nosso, certo? Uma alegria, espero que tenha sido útil de alguma forma. Aquilo que a gente conversou aqui, né? Muito elucidativo, muito educativo. Pois é, uma alegria muito grande. Esteja convidado. Obrigado. Agora